Hoje a nossa aula será sobre fundamentos para você fazer o recheio da sua pizza em casa, viu? Fundamentos para rechear a melhor pizza em casa. Esse foi o tema certinho que eu escrevi, que ficou bonitão. E os fundamentos para rechear a sua melhor pizza em casa. Agora foi, muito bem. Então vamos lá. Qual que é aí o principal motivo, né? Por que é importante falar sobre o recheio da pizza? Interessante que eu quase não recebo questões perguntando sobre o recheio da pizza. Eu quase não recebo dúvidas, né? As pessoas quase não têm dúvidas. Mas eu percebo muitas coisas que impedem a gente de fazer uma pizza maravilhosa em casa, que são relacionadas ao recheio da pizza. Então, o recheio ele é fundamental, é um divisor de águas aí para a gente chegar na melhor pizza em casa. Então, para quem que é essa aula de hoje? Essa aula de hoje é para o pizzaiolo apaixonado por pizza no nível júnior, né? Já não é mais aprendiz, ele já aprendeu a fazer a massa da pizza, já aprendeu a abrir a massa da pizza, tá montando os recheiozinhos básicos, você olha assim meio caseirão, e ainda precisa melhorar no recheio para ter aquela pizza com cara de pizza da pizzaria. Então hoje essa aula é especial para quem quer pular de nível, quem quer subir aí o seu conceito de pizzaiolo caseiro. Então, saber sobre o recheio da pizza é o divisor de águas entre o pizzaiolo júnior e o pizzaiolo aprendiz. Quem está começando geralmente tem dúvidas no uso do seu forno, tem dúvidas sobre o ponto da massa, tem dúvidas sobre qual receita utilizar para fazer a massa da pizza, tem dúvidas sobre como abrir a pizza, como montar a pizza, como assar a pizza. E o pizzaiolo júnior ele já sabe tudo isso, né? Ele já sabe fazer uma massa legal, já sabe abrir a massa, já sabe montar, já faz uma pizza básica muito bem feita, mas ainda não faz uma pizza bonitona, uma pizza apetitosa, uma pizza que você olha assim e fala: caramba, que pizza apetitosa, que vontade de comer essa pizza. Então, o pizzaiolo júnior eu categorizo como esse pizzaiolo que já consegue fazer uma pizza que a gente come com os olhos, né? Então, o recheio é um dos itens essenciais para a gente chegar na melhor pizza em casa. E essa é a minha missão, é te ajudar a fazer a melhor pizza na sua casa. Sim, é possível você fazer uma pizza até melhor do que muita pizzaria em casa. A gente precisa juntar alguns conceitos para chegar nesse resultado da melhor pizza. E a beleza, o apetite, você olhar para a pizza e dar vontade de comer. Esse é um fator essencial. E é sobre isso aqui que a gente vai falar hoje. Eu separei aqui 3 exemplos que me lembraram essa temática, né? Da aparência da pizza, da atração, vamos assim dizer, que a pizza ela representa quando a gente olha para a pizza assim e vai querer essa pizza. Então, primeira lembrança que eu tenho é da época que eu fazia as oficinas presenciais, né? E eu fiz oficina para mais de 500 alunos presencialmente, de 10 em 10, de 20 em 20, turmas pequenas. Então eu vi muita gente fazer pizza pela primeira vez. Algumas pessoas, e eu digo que não foram poucas, eu digo até que é uma tendência muito comum da pessoa que está fazendo a primeira pizza, ela colocar muito ingrediente nessa pizza, ela encher a pizza de ingrediente. Ela vai lá, abre sua primeira massa, coloca o molho, coloca o queijo, e aí na hora de botar o recheio, ela tem a tendência de querer colocar tudo o que ela gosta ali naquela pizza, né? E aí eu batizei essa pizza de pizza X tudo.
É uma pizza, parece que a pessoa nunca mais vai comer pizza na vida, que ela faz tudo que ela gosta ali. Ela está aproveitando a liberdade que agora ela manda no recheio, que ela faz a pizza do jeito que ela quer e acaba colocando todos os recheios de uma vez na sua primeira pizza. Então, isso é algo muito comum de acontecer, eu vi muito acontecer isso. Outra questão que eu lembro aqui, que me faz vir à memória essa questão da beleza da pizza, hoje eu estava vendo no meu Instagram e eu estava seguindo uma pizzaria que eu sigo lá da minha cidade, de Niterói, e eu vi uma pizza muito bonita, né? Eu vi uma pizza linda, muito apetitosa, e aí fui ver o que estava escrito no título da pizza. Essa pizzaria estava divulgando rodízio vegano. E aí eu parei para observar melhor a foto, tinha um pedaço de um ingrediente, que eu nem sei qual era, mas que lembrava carne. Eu não sei exatamente o que era aquilo, mas a forma como estava disposta lá, cada ingrediente daquela pizza estava deixando muito apetitosa. Então, assim, o que que isso me faz pensar? Se eu tivesse lá na pizzaria e fosse pedir uma pizza, dificilmente eu pediria uma pizza vegana. Eu olharia no cardápio lá, pizza vegana. Eu ia pular. Não faz parte da minha cultura, não faz parte da minha alimentação, nem do meu desejo, né? Comer uma pizza vegana. Apesar de eu comer pizzas veganas. Mas esse nome não é o nome que me atrai, né? Por exemplo, pizza marguerita ou qualquer outra de queijo. Então, bom, a questão é o seguinte: só que se eu não ler e só visse a foto da pizza vegana, eu com certeza iria comer aquela pizza. Só que se eu visse no cardápio o nome pizza vegana, eu não iria pedir. E o que eu quero dizer com isso? Olha como que é importante a imagem da pizza, a forma como ela é passada para os nossos olhos, que nos faz tomar a decisão de querer aquela pizza. Então, o visual da pizza é algo extremamente importante. Outro fato que me lembra essa questão da beleza, né, do apetite da pizza, foi quando eu estava também numa oficina, estava ensinando um casal a fazer pizza. E aí ele experimentou, ele fez uma pizza que eu nunca tinha visto na minha vida. Ele fez uma pizza, foi a primeira pizza dele, ele fez uma pizza de gorgonzola com Romeu e Julieta. Ele pegou a pizza de Romeu e Julieta, que é queijo, goiabada, e colocou gorgonzola nessa pizza. Isso me fez, assim, primeiro uma impressão de estranheza, né? Falei, nossa, gorgonzola com goiabada, que negócio estranho. Mas depois que eu olhei a pizza, já mudou um pouco o visual dela. E principalmente o sabor, né? O sabor ficou fantástico, algo inovador. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, o recheio, tanto da questão visual quanto da questão do sabor. Então esse aluno, ele fez algo novo, algo que eu nunca tinha visto, que eu não vi até hoje em nenhuma pizzaria, só na pizzaria que eu tive, eu coloquei esse sabor, chamava de Romeu e Julieta Premium. E como que a gente pode aí pular de nível, né? Assim como ele já começou a experiência dele de fazer pizza num outro nível, inventando um sabor que eu aprovei e fiz para muita gente e muita gente aprovou esse sabor. Tá certo? Para agora focar aqui em algo útil para você, caso você esteja errando alguma coisa na hora de fazer sua pizza em casa, eu venho trazer 5 coisas que você não pode fazer na sua casa, nessa temática de fundamentos de o recheio da pizza. Felipe, por que você vai falar do que não deve fazer? Por que você não fala só do que deve fazer? Porque é o seguinte, muitas das vezes a gente, quando vai fazer alguma coisa, vai começar a fazer pizza, vai começar a fazer algo novo, a gente certamente começa a fazer muita coisa errada. Com certeza começa a botar a mão na massa, começa a produzir e erra sem saber. Então, se ninguém te falar que você está fazendo algo que é errado, você vai fazer o resto da sua vida. Por isso que eu gosto de destacar
E eu já vi muito pizzaiolo aprendiz, eu já acompanhei muita gente aprendendo a fazer pizza e já acompanhei e eu mesmo, no meu início, errei muito. Então eu gosto de destacar o que você não pode fazer, de acordo com o que eu fiz e com o que eu vi várias pessoas fazerem. Então, a primeira coisa que eu destaco que você não deve fazer relacionada ao recheio da pizza é colocar muito molho de tomate na sua pizza. E aí você vai me perguntar, Felipe, como assim? Eu não posso colocar molho de tomate, muito molho de tomate na minha pizza? Aí eu digo para você, tudo na vida tem limite. Você pode sim colocar uma quantidade legal de molho de tomate na sua pizza, mas se você passar do ponto, o recheio da sua pizza ele vai tender a ficar boiando na sua pizza. Então, por exemplo, outro dia eu recebi uma pizza que um amigo me enviou. E aí o recheio se locomoveu todinho dessa pizza. O recheio mexeu, né? Ele trazendo a pizza para mim aqui, então a pizza chegou meio deformada. E eu também já cometi esse erro nas pizzas que eu fiz. Às vezes ali no transporte, até de tirar do forno, de botar no forno, se você estiver usando uma pá, por exemplo, você tem que às vezes imprimir uma força. Ou então se você, dependendo como for manusear a pizza, se tiver muito molho, esse molho vai separar o recheio da massa. E o queijo não vai grudar na sua massa, não vai grudar na sua pizza. Então, acaba sendo um erro, eu não digo nem de sabor, né? Porque paladar cada um tem o seu. Mas é um erro de funcionalidade ali que pode gerar um prejuízo na sua brincadeira de fazer pizza em casa. Destaquei para você outro erro que você não pode cometer na hora de montar a sua pizza, na hora de rechear a sua pizza. E esse erro é rechear a sua pizza até a borda. Quando a gente vai lá, abre a massa da pizza, passa o molho de tomate e coloca o queijo, tem que deixar no mínimo, um dedo de espessura da borda até o molho. Por quê, Felipe? Por que tem que deixar essa borda da pizza aí? Eu não gosto de borda, eu quero fazer a pizza sem borda. Aí eu te digo o seguinte: primeiro, a borda te ajuda a deixar a sua pizza mais bonita. Por mais que às vezes você não goste de borda, mas se você olhar uma pizza com borda, você vê muito bem o assado dessa borda, você vê a crocância dessa borda e fica uma pizza realmente mais bonita. E outra função também muito importante da borda da pizza é limitar o recheio para com que ele não caia da pizza. É muito comum, você vai lá, recheia a sua pizza, coloca no forno e dependendo da quantidade de queijo, dependendo da quantidade de recheio, esse queijo vai derretendo e se não tiver uma borda ali para segurar, esse queijo cai e suja o forno, e solta fumaça, e queima esse ingrediente que sai no forno. E aí, quando você abre o forno, sai aquele cheiro de queimado na cozinha, fumaça, e aí não fica legal, né? A brincadeira não fica legal. Então, a borda da pizza também tem essa funcionalidade de limitar o recheio da pizza. Eu acredito. Aí eu estou supondo, tá? Pela lógica da pizza. As primeiras pizzas foram feitas em forno a lenha. E o forno a lenha, a gente tem que colocar essa pizza numa pá, levar essa pá até o fundo do forno e puxar a pá. Se você não tiver a borda e fizer esse movimento, a probabilidade desse recheio escorrer é grande. A probabilidade de escorrer o recheio da pizza para cair na pedra no fundo do forno a lenha é grande. Então, eu acho que quando inventaram a pizza, quando fizeram as primeiras pizzas no forno a lenha, já fizeram essa bordinha na maldade de não deixar o molho escorrer. É só uma suposição, é só algo que eu acho, nunca li isso em livro nenhum, em nada sobre a história da pizza, mas eu dou esse chute de que a invenção da borda ela foi para limitar o recheio.
Outra questão muito importante que você não deve errar na hora de montar a sua pizza é colocar muita carne por cima da sua pizza. A carne, digo de carne, que a gente geralmente, gente não, vou falar mais genérico. Tipos de carne que se usam como recheio de pizza. A clássica, frango, frango desfiado. Outro tipo de carne que se usa para rechear pizza, filé mignon. Já vi pizza de filé mignon, pizza de picanha, mas a de picanha eu me recuso a falar. Eu acho exótico demais falar em pizza de picanha. Mas filé eu acho legal, porque o filé é uma carne macia, é uma carne que você leva ao fogo e ela não fica dura. A picanha, até hoje eu não comi uma pizza de picanha que eu faço, pô, legal essa experiência de comer pizza de picanha. Eu acho que é mais o nome do que realmente a experiência de comer uma pizza de picanha. Mas de filé eu já fiz, inclusive eu fazia lá na pizzaria. Pizza de filé com gorgonzola, filé com catupiry. Bom, o que eu quero dizer que você não pode fazer? É colocar essa carne, essa proteína no topo da pizza, sem nada por cima. Carne de charque, que lá no Rio se chama de carne seca. Carne de sol, que tem aqui no Nordeste. Frango, bacalhau, mais o que? Algum outro peixe que você vai usar. Então, você não pode colocar essa proteína por cima porque ela vai ressecar. Quando você levar ao forno, ela vai ressecar. E quando você começa a pizza com frango por cima, ou com carne de sol, ou com carne seca, e sem nada por cima da proteína, vai ficar muito seca, vai descer. Você tem que tomar um copão de Coca-Cola depois de comer esse pedaço de pizza, porque não está descendo legal. Então, não cometa esse erro de colocar a proteína lá por cima da pizza sem nada, tá bom? Combina comigo aqui, eu tô te ajudando. Quarta coisa que você não pode fazer na hora de rechear a sua pizza: inserir folhas antes de assar a pizza. Como assim? Eu já vi gente fazendo pizza de marguerita colocando um manjericão antes de assar. Também tem outra pizza muito famosa que usa folha, que é a pizza de rúcula, tomate seco com rúcula. Se você colocar a rúcula antes de assar a pizza, vai dar ruim, vai estragar a sua rúcula, ela vai queimar, ela vai ficar além de feia, vai ficar ruim. Então você não pode colocar rúcula, nem manjericão, nem qualquer outra folha que você venha utilizar na sua pizza antes de assar, tá bom? E a última coisa que eu separei para te falar, o que você não pode fazer na hora de rechear a sua pizza é usar brigadeiro de panela para fazer pizza de chocolate. Esse é um outro erro clássico na hora de fazer pizza de chocolate. O aprendiz de pizzaiolo, quando vai fazer sua primeira pizza de chocolate, ele manda ver no brigadeiro, faz aquele brigadeiro lá na panela, bem apetitoso, bem bonito, e depois taca esse brigadeiro na pizza e manda pro forno. Meu amigo, minha amiga, você não pode fazer isso. O brigadeiro, ele já está pronto para o consumo. Então, se você for deixar o brigadeiro pronto, colocar na pizza e levar para o forno, ele vai ressecar e ficar duro. Se você fizer a pizza e colocar depois o brigadeiro, também não vai dar certo, porque esse brigadeiro vai esfriar e a pizza vai ficar dura, o recheio. Então não se faz pizza de chocolate com brigadeiro. Não se insere chocolate, inclusive em barra, né? Ah, não. Então, Felipe, eu vou pegar a barra de chocolate, vou ralar e vou botar em cima da pizza e vou levar ao fogo. Não, vai dar errado. Vai queimar o seu chocolate. Então, pizza de chocolate não se faz com brigadeiro, não se faz com chocolate em barra, tá bom? Não se recheia pizza de chocolate com brigadeiro nem com chocolate em barra. E agora eu vou destacar para vocês 6 coisas que vocês podem fazer, que vocês devem fazer para melhorar o recheio da sua pizza, para você chegar na melhor pizza em casa.
Questão número 1 que você deve fazer: balancear recheios secos com ingredientes úmidos. Seguinte, se você for colocar, por exemplo, uma carne seca na sua pizza, coloque acima da carne seca algum ingrediente mais molhadinho. Pode ser um queijo, pode ser cebola, combina muito bem carne seca com cebola, charque com cebola. Então, se você colocar cebola, ela vai soltar umidade ali e principalmente proteger a carne seca para ela não ressecar. O frango, a mesma coisa. A gente conhece o clássico frango a catupiry. E isso, o catupiry já faz essa função de proteger o frango. Mas se você não quiser fazer frango catupiry, você pode fazer frango com outro queijo, né? Com provolone. Eu até inventei uma pizza lá na época do food truck. Eu fiz uma pizza de frango, provolone e tomate seco. Foi justamente com esse pensamento. Eu queria fazer uma pizza diferente do frango catupiry. E aí eu falei, o que eu posso fazer com frango? Aí coloquei provolone e depois eu também tinha tomate seco. Eu falei, não, vou provar com tomate seco. O tomate seco ele solta um óleozinho gostoso, né? Que já está ali com gosto de tomate seco e fica muito legal. Então, frango, provolone, tomate seco. Foi o que eu inventei e deu super certo. Eu indico você fazer na sua casa. Outro exemplo também que eu fiz de pizza com carne, com proteína, e coloquei algo por cima para proteger essa proteína. Foi a pizza de filé mignon com catupiry e gorgonzola. Deu até água na boca agora. Ficou fantástica essa junção. Filé mignon com catupiry já ficou legal, mas o catupiry às vezes ele é um pouco enjoativo e acaba competindo com o sabor do filé mignon. Então eu coloquei filé mignon, um pouquinho de catupiry, não enchi de catupiry, e gorgonzola por cima. Esse gorgonzola deu um sabor no catupiry, que às vezes é um pouco insosso, e a junção dos dois superou muito a minha expectativa e fez uma pizza fantástica. Apenas com esse pensamento de proteína não pode ficar sozinha. O que eu coloco acima? E aí pensei em algo que fosse tanto não deixar essa proteína ressecar, como que fosse dar um sabor melhor. É assim que eu penso e é assim que eu estou te ensinando a pensar para você chegar na melhor pizza na sua casa. Outro exemplo também que eu fiz nesse sentido foi o frango com gorgonzola. Simplesmente, frango gorgonzola. Ficou fantástico. Aconselho demais você fazer isso também na sua casa. Entendeu o pensamento? Proteína e algo por cima para proteger a proteína e dar sabor e trazer algo inovador. Pega a visão. Outra questão que você já deve ter entendido, né? Se eu falei que não pode colocar as folhas, né, antes de assar, então você deve fazer o quê? Colocar as folhas depois de assar, isso mesmo, né? Só para deixar bem claro, por isso que eu estou falando. Você pega, vai fazer uma pizza de tomate seco com rúcula, monta a pizza, molho, queijo, tomate seco, leva ao forno, tira do forno essa pizza, corta e coloca a folhinha de rúcula logo depois, na hora de servir, tá bom? Aí você me pergunta, Felipe, e o orégano? Coloco antes de assar ou depois de assar? Esse é mais fácil de resolver. Tanto faz. Se você colocar o orégano antes de assar, ele vai incorporar na sua pizza e vai exalar melhor o cheiro de orégano. Mas se você quiser colocar ele depois de assar, fique à vontade. O orégano já está pronto para o consumo e não vai ter problema nenhum, tá bom? Terceira coisa que eu separei, fazer a borda para limitar o recheio da sua pizza e não deixar o recheio escorrer. Quarta questão importante, se liga nessa, que essa aqui me ajudou a fazer um cardápio campeão, me ajudou a inventar muitas pizzas legais e eu quero que você faça isso na sua casa. Se inspirar em combinações de recheios de outros pratos. Por exemplo, o que eu acabei de falar de frango com gorgonzola. Como é que eu tive essa ideia de fazer uma pizza de frango com gorgonzola? Eu nunca tinha visto isso em lugar nenhum.
Mas, quando eu estava uma vez, há muito tempo atrás, na casa do meu amigo Fábio, ele falou para mim: Felipe, vou fazer para você um frango muito especial. Vou fazer um filé de frango ao molho gorgonzola. E aí realmente ele fez. Fábio fez esse frango gorgonzola e realmente ficou fantástico. Fiquei com aquilo na cabeça. E aí quando eu fui fazer uma pizza de frango, me veio a lembrança. E pensando nisso que eu acabei de te falar, eu me inspiro em outros pratos para poder formar um recheio inovador de pizza. E aí eu pensei nesse frango que eu comi, que o Fábio fez com gorgonzola, coloquei em cima da pizza o mesmo frango que eu usava no frango catupiry, coloquei o franguinho desfiado ali e coloquei o gorgonzola por cima. Ficou bom? Ficou bom pra caramba, pô. Você tem dúvida que ficou bom? Ficou bom demais, pô. Aconselho demais você a fazer isso. Outro exemplo de pratos que não são pizza ou não eram pizza e acabou virando por causa de pratos comuns, vamos assim dizer. O bacalhau. O bacalhau, a pizza de bacalhau, a gente faz pensando no bacalhau tradicional, no prato lá do almoção de bacalhau, né? Aquele que a gente aprendeu com os portugueses. Então, na hora de montar a pizza de bacalhau, a gente faz do mesmo jeito. E junta esse conhecimento com o conhecimento número um, que eu falei, que é proteger a proteína. Então, a gente faz o bacalhau, desfia normalmente, como se fosse fazer um bacalhau à Brás, um bacalhau desfiado comum. Monta a pizza, massa, molho, queijo, bacalhau. Depois do bacalhau, coloca algumas verduras para proteger esse bacalhau, para dar mais cara de prato de bacalhau e principalmente um sabor de bacalhau. Então, na pizza de bacalhau, vem bacalhau, aí vem um pouquinho de pimentão verde, cebola, azeitona preta e ovo cozido. Então, todo esse recheio que está por cima do bacalhau protege o bacalhau e junta com o sabor do prato. Todos esses ingredientes estão lá no prato do bacalhau convencional. Só adaptamos aí para fazer uma pizza de bacalhau. Entendeu? Outro exemplo inovador de prato que não é costume de se comer pizza, mas que a gente pode fazer uma pizza disso e com certeza vai ficar fantástico. Confesso que esse sabor que eu vou falar agora eu nunca comi, nunca vi e pensei na hora que eu estava escrevendo, preparando essa aula. E confesso que estou com muita vontade de fazer. Eu tenho certeza que vai dar certo, por isso que eu estou falando com vocês. Eu uso todas essas teorias para chegar nesse sabor. Adivinha qual é? É um peixe. Peixe rosado. Qual o peixe rosado? Salmão. Salmão com quê? Quando a gente vai comer uma pizza não, quando a gente vai no restaurante de comida japonesa, como é que vem lá o salmão? Salmão adivinha? Com creme cheese. Então, salmão combina muito bem com creme cheese. Dá pra gente fazer uma pizza de salmão com creme cheese e ficar fantástico. Eu nunca vi, nunca comi. Na hora que eu estava preparando essa aula, me veio essa ideia e eu tenho certeza que vai ficar fantástica essa junção. Vou fazer e qualquer dia eu posto para te falar. Mas tenta na sua casa, faz essa pizza aí. Quem sabe você não faz antes de mim e me diz lá, me manda essa foto dessa pizza de salmão com creme cheese. Outro exemplo de pizza inovador, né, que vem aí de outros pratos, é a pizza de beijinho de coco, né? Você aposta que não é nem muito comum as pessoas pedirem essa pizza, mas eu te digo que é fantástica, muito saborosa. Só pegar o beijinho de coco, né? Mistura com um pouquinho de queijo para tirar um pouco o doce do beijinho de coco e faz essa junção. Então, na verdade, é a inspiração num doce, numa sobremesa que acaba gerando uma pizza doce inovadora, fantástica, aquela que a gente come rezando. Quem foi à minha pizzaria sabe que eu sou mestre em fazer pizza doce de comer rezando. Outros exemplos, aí pizza doce tem um monte que a gente pode fazer, né? Pizza de beijinho de coco com chocolate ou só beijinho de coco. Pizza de doce com queijo, né? Você pega um doce, pega um queijo, uma junção clássica de sobremesa convencional e começa a inventar pizza. Já fiz várias, né? Uma vez um amigo meu veio de Roraima me visitar e trouxe um doce de cupuaçu. Aí eu olhei pro doce de cupuaçu, olhei pra pizza, olhei pro doce, olhei pra pizza, adivinha o que eu fiz?
É isso mesmo. Eu fiz uma pizza de cupuaçu. Fiz a base da pizza doce, né? Creme de leite, queijo, mussarela e joguei um pouquinho do doce em cima de forma separada, igual Romeu e Julieta. Ficou bom ou não ficou bom? Ficou bom demais, pô, te garanto. Você pode fazer isso com doce de amora, com doce de morango, geleia, né, de morango, geleia de amora, geleia de framboesa e até com doce de jaca vai ficar bom, meu amigo. Garanto para você. Doce de jaca, aquele docinho gostoso pra caramba que tem no interior, bom demais. Mistura com um pouquinho de queijo e você vai ter pizza de jaca. É até meio exótico pensar nisso, né? Mas acredita em mim, fica gostoso pra caramba. Juntando dessa forma, queijo e doce, doce e queijo, um pouquinho de salgado que quebra o doce e o doce ele junta com o salgadinho do queijo e dá aquela misturada que fica a combinação perfeita. Então, meu amigo, minha amiga apaixonada por pizza, tenho mais dois conselhos para te dar para o seu recheio de pizza ficar fantástico. O primeiro é equilibre os sabores. Quando eu falo, por exemplo, em colocar queijo e doce, eu estou falando justamente nesse equilíbrio. Eu estou te levando à proposta de você pensar e não deixar sua pizza extremamente doce, e colocar um outro ingrediente que vai equilibrar o sabor da sua pizza. E isso você pode fazer também na pizza salgada, não é só na doce, né? Então, por exemplo, quando eu falei do catupiry com filé mignon, eu falei em seguida de um gorgonzola, para equilibrar o catupiry, para ele não ficar enjoativo. Então, essa foi uma forma de pensamento, de equilíbrio do recheio da pizza. Então, entenda que pizza boa não é pizza, muita pizza, né? A pizza especial não tem que ser aquela pizza que tem tudo que você gosta, não. Tem que ter ingredientes, recheios que combinem e se complementem. Então isso vai te levar a uma experiência especial de fazer pizza em casa, beleza? E para fechar, a última coisa, o último ensinamento, a última dica que eu vou te dar para você melhorar a pizza na sua casa é balancear as cores da sua pizza. Olhe para a sua pizza como uma decoração. Se olhando para a sua pizza como uma decoração, você vai entender o resultado final e vai ajudar as pessoas a comerem sua pizza com os olhos. Assim como essa pizza que eu falei que eu vi hoje na postagem lá da pizzaria de Niterói, que eu vi uma pizza vegana que eu não pediria, mas olhei aquela combinação ali de cores, de sabores e me saltou os olhos a vontade de comer aquela pizza. Então, quando você estiver fazendo a sua pizza, entenda, as pessoas comem com os olhos. Então, capriche na decoração da sua pizza. E aí sim você vai ter uma pizza fantástica. A melhor pizza na sua casa. Se eu puder resumir esse vídeo, essa aula, esse ensinamento de hoje em apenas um conceito é: se inspire e equilíbrio. Faça essas duas coisas. Se inspire em coisas novas, se inspire em pratos diferentes, se inspire em outras coisas que você não está acostumado a comer nem a fazer numa pizza e equilibre o sabor, equilibre o visual, equilibre essa pizza e aí sim você vai ter a melhor pizza na sua casa. Beleza? Muito bem, muito bem. Eu vou ficando por aqui. Deixo o meu abraço para vocês. Agradeço demais a sua presença, a sua atenção, o seu carinho e nos vemos na próxima semana. Beleza? Fique com Deus e até logo.